Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um programa nesta quarta-feira. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Creative Group grandes amigos, um convidado que já passou por aqui, um convidado que eu devo conhecer aí há praticamente 20 anos quase já de trajetória de mercado. Já deu um oizinho aqui uma vez para vocês e também estou recebendo um convidado novo aqui. Mas eu vou deixar eles se apresentarem para vocês. Vou começar com o meu amigo que está aqui do meu lado. Vandeco, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Prazer imenso, Léo, estar aqui, né? Poder rever você, né? Reencontrar com os corretores de seguros aqui de Curitiba e região. E estamos aqui para uma nova jornada, para um novo momento, né? Agora à frente da Regional Curitiba, da Conexão BR Assessoria, né? Numa nova etapa da nossa carreira profissional aqui, no pós-carreira, como se diz aí. Corporativa. Isso. Muita gente, né? Acho que aí agora o Alex vai me ajudar, né? O Alex também conhece o Vanderlei há um bom tempo, né? Eu pensei que ele ia descansar, eu pensei que ele ia parar, mas ele não para, né, cara? Seja bem-vindo, Alex, novamente ao podcast O Corretor. Obrigado. Fala, galera, tudo bem? Estou aqui, uma super satisfação estar de volta com o Léo e agora acompanhado do Maurici e do meu amigo, do meu irmão, Vanderlei Scarpante. Uma honra estar aqui hoje. E olha, eu nunca imaginei que ele fosse descansar. Então é um pouco disso aí, tá? Vanderlei já tem... Quantos anos, Vanderlei, antes do Maurici se apresentar? Quantos anos de mercado? 40... Sem revelar a idade, tá? Mas aí todo mundo vai fazer a conta de trás para frente, né, Léo? Então, eu parei, na verdade, eu saí do grupo do mundo corporativo com 43 anos de mercado, né? Então foi uma vida dedicada a esse mercado, né? E como vocês falaram, é muito difícil realmente a gente parar totalmente, né? Porque a gente tem muito ainda a oferecer, né? A gente chega na idade que a gente está chegando ainda com muita energia, né, com muito conhecimento, e nada melhor do que a gente compartilhar agora um pouco de tudo isso que a gente adquiriu ao longo dos anos, né, com a grande colaboração dos corretores de seguro, principalmente, né, Léo, que é quem engrandece a cada dia e enriquece o nosso conhecimento, a gente compartilhar um pouco disso tudo, né, trazendo aí novas tendências, né, novos conceitos, novas oportunidades de negócio. E é para isso que a gente trouxe, né, a Conexão BR Assessoria, justamente para atuar nesse segmento agora. Show de bola. E agora eu vou passar o microfone aí para o nosso último convidado que também está debutando aqui no podcast O Corretor. Maurici, seja bem-vindo, cara. Verdade. Obrigado, Léo, pelo convite. Como você colocou, meu primeiro podcast aqui no O Corretor. Me apresentando, né? Estou na Darwin há 2 anos, faço 2 anos agora em julho, passa tão rápido. E também saí do mundo corporativo para empreender na Darwin. Tenho 25 anos de mundo corporativo, passando por grandes seguradoras, instituições bancárias. E agora temos este enorme desafio aqui na Darwin de fazer com que a empresa cresça e torne-se uma empresa muito sustentável e através da tecnologia, que é o nosso grande diferencial, e é isso que nós falaremos bastante aqui. Eu acho que estava conversando nos bastidores aqui um pouquinho antes com o Vanderlei,
e a gente estava conversando principalmente sobre esse cenário do mercado de seguro de auto. Há quase praticamente um ano eu te recebi aqui no podcast. E a gente conversava sobre o que a gente deveria esperar do mercado, né? O avanço de tecnologia, novos entrantes, novas possibilidades, sem dar spoilers, né? Lá atrás era um tipo de produto, vocês já avançaram para outro que a gente vai comentar aqui um pouquinho para frente. E falei com o Vanderlei, Vanderlei, eu tenho certeza que o momento do seguro de auto no nosso país está passando por uma transformação. E o corretor tem que ter noção do que vai acontecer daqui para frente. Provavelmente o seguro de auto vai se perpetuar ainda por muito tempo como o principal carro-chefe de venda para o corretor. Mas ele vai mudar. Por quê? Porque o corretor quer? Não, porque o mercado que consome o seguro de auto está mudando também. Perfeito. É essa a questão, né? Hoje a gente vê corretores falando, mas eu tenho que fazer vistoria, mas eu tenho que fazer isso, recebendo uma responsabilidade maior, mas não é só uma questão de responsabilidade, é uma questão de praticidade, é uma questão de facilidade, onde o consumidor do mercado sente. E eu acho que aí é que a gente pode falar que o DNA da Darwin está formado. É nessa pegada, né, pessoal? Eu acho que é isso que a Darwin quer trazer. E aí eu já engato com a pergunta para vocês três, né? O que mudou já em tão pouco tempo desse momento que o Alex veio aqui falar com a gente no mercado? O que vocês já estão enxergando disso? Bom, eu acho que é importante a gente ter a seguinte mentalidade, que é o que a gente cultua lá dentro, né? O Maurício me acompanha, o Vanderlei também tem visto isso bastante, eu falo muito sobre isso. O nosso primeiro cliente não é o segurado. É o corretor de seguros. E aí o automóvel, concordo com você, Léo, ele é um produto comprado, só que ainda falta oferta. Falta oferta por quê? Porque o corretor continua disputando o mesmo mercado rouba-monte. É os 33% dos clientes que têm uma apólice numa seguradora oficial. E agora? E agora que nós temos 67%, para não dizer 70%, de pessoas sem seguro ou com uma proteção veicular que é ilegal e que não é seguro, tá certo? O que mudou? Mudou o seguinte, o Maurício vai contar essa história junto com o Vanderlei. Mudou que existe agora uma possibilidade da gente chegar nesse cliente, bônus zero, no jovem, no cara que não tem acesso ao seguro e que eventualmente ele precisa, porque o carro dele é financiado e ele não sabe se ele perder aquele bem, ele vai ficar com a dívida, né? E por que esse cara não compra? Bom, são dois motivos. Um deles é renda, o outro é educação. Supondo que a educação, o corretor está aqui, se espalhado pelo Brasil e vai tratar. E por que não compra? Porque é muito caro. Então, o uso da tecnologia vai fazer com que a gente barateie o seguro. Por quê? Preço e eliminação de fraude. Consequentemente, sinistralidade. Preço baixo. É isso. É um pouco disso, não é? Deixou alguma coisa para você falar? Não, eu acho extremamente importante o que o Alex falou e eu quero complementar com o seguinte já, Léo, trazendo o que você colocou, que é uma boa notícia e é uma estratégia que nós utilizamos para aproximar o corretor um pouco mais da Darwin. O nosso DNA é tecnologia e é o produto mensal. Por que nós lançamos o produto anual? Nós encostamos o corretor um pouco mais no mensal. Visto isto, que nós entregamos a nossa meta de maio no produto anual em abril. Perfeito. E crescemos no produto mensal, porque assim, hoje o corretor ele não escolhe o produto que ele quer contratar. Ele já tem as duas cotações. Então o que o Alex colocou, e muito bem colocado, aquele cliente que é o cliente bônus zero, ele vai ver na tela o produto anual e o mensal. E ele vai conseguir ter uma noção de preço para ele direcionar o cliente dele. E é aí que a Darwin se torna totalmente competitiva, porque o nosso produto mensal ele é para o jovem, para o bônus zero, até o bônus 3 mais ou menos, e o produto anual, a nossa competitividade, ela passa a partir do bônus 4. Então, quando o corretor cota, que são apenas 5 perguntas, ele já tem os 2 produtos na tela. E a nossa estratégia do lançamento do anual foi justamente essa, aproximar o corretor do produto mensal. E foi uma estratégia totalmente assertiva e os números dizem por si só.
Ô, Léo, o Vanderlei está aqui, é uma das nossas principais assessorias. Aliás, começou com a gente, né? A Conexão BR, o Marcos, que está lá em Ribeirão Preto. Ele vai contar um pouco dessa história, mas só ressaltando aqui, destacando o que o Maurici trouxe para a gente. Nós nos comprometemos com um objetivo de vendas até junho, e aquilo que a gente tinha que fazer em maio, nós entregamos em março, no fim de março, que é início de abril, né? Então, acelerou as nossas vendas. E detalhe, né? Poxa, mas será que o produto mensal vai ser canibalizado pelo lançamento do anual, que é tradicional, que tem bônus, que não usa a telemetria? Negativo. As vendas do produto mensal com tecnologia, foi o que o Maurici acabou de trazer, elas aumentaram significativamente. Por quê? O corretor tem um pãozinho quente e aí ele compra toda a perfumaria que está ali na padaria. E o Vanderlei está aqui para falar um pouco disso com a gente, né, Vanderlei? Isso. E além a tecnologia, ela vem, né? E é muito importante, mas o que é muito legal é um novo conceito. Eu acho que o conceito, né, de você tarifar, de você precificar, aliado à tecnologia, é uma combinação perfeita aí, né? Eu acho que o grande sucesso do plano mensal é que ele, considerando o comportamento, né, que essa tecnologia capta, aliada às ferramentas de precificação, eu acho que ela é muito inclusiva, né? Ela realmente inclui, e é por isso, Alex, que o plano mensal é um sucesso por conta de que ele é inclusivo. Ele não é o rouba-monte. Perfeito. Ele busca aqueles 67%, 63% que até agora não teve acesso ao seguro. E sabe o que eu acho, Vanderlei, do que você fala, dessa tua fala, que é muito importante, que aí é o que o corretor de seguros tem que fazer o exercício. Que é assim, gente, se você não está ofertando um produto como o da Darwin, ou vai ter um outro corretor que vai ofertar, ou daqui a pouco até um banco vai ofertar. E você vai perder o cliente. Você tem que entender, isso daí eu falei para um cliente meu esses dias, que a seguradora não é que ela pega uma varinha de condão e fala assim, esse carro é 2.000 ou 3.000 reais. O seguro tradicional já fazia isso de maneira eficiente e agora a tecnologia vem para entregar com melhor eficiência. Isso aí. Quanto tempo vocês têm de mercado? Nós aqui nessa mesa aqui dá mais 100 anos. Dá mais de 100 anos. Dá mais 100 anos de experiência. O Vanderlei, com toda uma trajetória profissional, o Alex, Maurício, todos vindo de grandes companhias de mercado, que olharam uma oportunidade lá com o Beto, quando vislumbrou uma ideia de uma seguradora diferente, para entregar uma demanda de um jeito diferente, com uma precificação mais correta, para inserir esses 67%, porque vamos falar a verdade, hoje quando a gente fala em 33%, Alex, o grande problema que o corretor reclama é falar de frota assegurável no país. Nós tivemos um anúncio aí de uma grande seguradora essa semana falando que vai aumentar. Por que você acha que ela está querendo aumentar? Porque ela está vendo que tem outras seguradoras que estão chegando nessa fatia e que você pode precificar. É isso aí. Ô, Léo, vou dar um spoiler aqui da nossa apresentação de amanhã de Curitiba. Tem uma tela que o Alex coloca muito bem, que é o seguinte, é uma rosa caída e uma outra figura, que aí está a frase, o corretor ele vem no amor ou na dor, que é justamente isso que você colocou. Vai começar a acontecer de você, corretor, começar a perder o seu cliente para a Darwin, e aí você vai ter que vir pela dor. Nós estamos convidando você para vir através do amor, que é um momento bom. A Darwin está no momento, um dos seus melhores momentos como companhia, né, com o lançamento do anual e principalmente no mensal. Então, só esse spoiler da sua apresentação, eu Alex. até tirei essa tela aí, viu? É verdade. Mas olha, porque eu achei que estava um pouco pesado, mas tem lá 10 premissas para você escolher uma nova seguradora. E por que escolher a Darwin? Claro que eu não vou falar isso hoje. Eu, Vanderlei e o Maurici, nós temos 2 encontros aqui no Paraná, um em Curitiba, um em Ponta Grossa. É uma das nossas jornadas pelo Brasil, então a satisfação está de novo aqui nesse estado fantástico, uma locomotiva também do Brasil. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês que estão me escutando, né? Presentes ou não no nosso encontro, o corretor precisa prosperar. Ele precisa encontrar uma forma de achar o valor que ele tem.
E não é nos multicálculos, não é procurando preço, é ampliando o mercado. E é um pouco desta questão que a gente trata nos nossos encontros. Não é uma apresentação de produto, é uma apresentação focada em vamos prosperar juntos. Em todos os eventos, em todas as mensagens, eu deixo o seguinte: nós queremos crescer com vocês. Inclusive, eu proponho o seguinte, né, Maurício? Eu proponho que o corretor não envie nenhuma renovação dele para a Darwin, né? Eu convido ele que tente buscar algo novo, seja de um corretor concorrente, que não está trabalhando com a Darwin, aí esse corretor que perder vai vir pela dor, ou seja, de um cliente que não tem seguro. Então, assim, de novo, o corretor precisa prosperar e a gente vai fazer isso através da nossa seguradora e impulsionando o mercado a se transformar. As grandes vão ter que se mexer também. E que bom, porque imagina só, se não tivesse surgido, por exemplo, os grandes bancos digitais que tem por aí hoje, né? Como é que a gente ia estar? Ia estar pedindo favor para os bancões, me dá um cartão, me deixa abrir uma conta e etc. Lembra como que era? Me deixa fazer um TED, por me deixa favor, fazer um DOC. Deixa eu fazer um DOC aqui por R$40, né? Então, a evolução impulsiona os grandes. Eu acho que esse deve ser a pauta para o nosso segundo bloco, mas assim, a tendência do mercado, as grandes revoluções feitas no mercado, se a gente for falar de mercado industrial, de qualquer momento, é quando se fomenta de uma nova necessidade. E se a gente parar para falar, eu com um corretor aí com 15 anos praticamente de trajetória, muito menos tempo do que vocês, mas vendo, o cliente, hoje ele não... Tem cliente que quer a perfumaria, tem o cliente que quer a cobertura, mas a gente talvez sempre fez uma abordagem não entregando realmente o que muitas vezes a gente tem que entregar, que é o que você trouxe ali. Pô, é aquele cara sair com uma simplicidade, com uma facilidade, com uma agilidade, com o produto contratado para proteger o bem dele. E ele podendo escolher se ele quer cobertura do alto, a cobertura do terceiro, né? E aí é um ponto que eu acho que é interessante a gente conversar, porque eu sou um defensor de fazer com que todo mundo que queira comprar um carro no país tenha que ter pelo menos um seguro de terceiro. Perfeito. Porque aí a gente consegue a capilaridade suficiente para a gente baratear os outros seguros, mas isso a gente conversa no segundo bloco do podcast O Corretor. Então, não sai daí, confere os comerciais e a gente já está de volta. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.
voltamos, galera, para o nosso segundo bloco do podcast O Corretor. Eu terminei deixando o assunto meio polêmico, né? Falando de obrigação de seguro, tudo. Mas antes da gente entrar nessa pauta de falar de obrigatoriedades, vocês três comentaram uma situação muito interessante e que eu acho que eu me tornei um grande defensor depois da tua vinda aqui, que é essa parte de telemetria. Por que acho que a gente vai conversar agora? Por que é tão importante? Eu acho que o corretor de seguros tem que entender isso. E o cliente que também está nos assistindo vai entender isso, né? Qual a importância de você ter uma telemetria no seguro? Aí eu vou deixar uma pergunta assim, para vocês responderem aquela batata quente. Por que a Darwin pensou, eu vou fazer um seguro e eu vou ter uma telemetria? Porque tem gente que reclama disso. Não, claro. Tudo que é novo tem objeção. Perfeito. Ponto. O cara tem medo, o que ele faz? Não, isso não funciona. Perfeito. Não gosto. Agora vem cá, por que telemetria? Por que a gente saiu do videocassete, foi para o DVD, depois para o Blu-ray e depois para o streaming? Inovação, transformação, aceleração. Não é muito mais confortável você chegar na sua casa, escolhe 5 streaming e tem um monte de filme lá, inclusive alguns que lançaram agora, do que você ir lá, entra numa fila, pega trânsito, chuva, eventualmente, buscar um VHS e às vezes não tem a fita, né? Rebobinar. Cadê? Rebobina, devolve, né? Então olha só o que a inovação proporciona. Então, para começar é isso. A inovação é imparável. Agora, tem aqueles early adopter, são os caras que chegam primeiro, junto com a tecnologia, quero saber tudo o que está acontecendo. Esses são os que mais se beneficiam. Eu nem falei de telemetria ainda, né? E aí você tem depois os caras que ficam passados, igual uva passa. Então, assim, veja só. É importante a gente sentar, refletir e pensar. Será que eu estou criando uma objeção porque eu tenho medo? Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Agora, por que a telemetria? Pensa no seguinte, Tesla Insurance, né? É claro, horizontal, tem lá o carro e tem lá a seguradora. Não vamos falar disso, até porque está muito politizado. Mas vamos falar um pouco sobre telemetria. Posso fazer diferente? Deve. Me dá 3 motivos, Maurício, por que um cliente hoje deve procurar a Darwin, que a telemetria vai ajudar ele. Perfeito. Primeiro, aquele cliente que não tem seguro para o seu carro. Perfeito. Esse é o principal motivo. Não tem seguro, procura a Darwin, que ele vai ter um preço acessível que cabe no bolso dele. Por que ele vai ter um preço acessível? Porque ele vai ser medido através do comportamento de dirigibilidade, que aí eu chego no segundo ponto. Ele vai conseguir fazer o preço do seu seguro. Através do quê? Dos comportamentos de dirigibilidade. Eu vou analisar a primeira coisa dele, que é a principal, Léo. A exposição. Então imagine o seguinte, você, Léo, tem um carro e o Vanderlei tem o mesmo carro, vocês têm o mesmo perfil, a mesma idade, mora no mesmo CEP, só que o Vanderlei ele roda todos os dias com o carro dele e você só aos finais de semana. Não é justo o Vanderlei pagar o mesmo preço de seguro que você. Perfeito. Então a telemetria ela funciona na parte, principalmente na questão da exposição, para eu ter um preço justo daquilo que o cliente usa o carro dele. E depois eu vou analisar mais 3 comportamentos. Eu vou analisar utilização do celular ao volante, que é a atenção, é extremamente importante. Então, dentro do app da Darwin existe lá uma inteligência artificial, onde nós conseguimos saber se o cliente está utilizando o celular enquanto ele dirige, porque sabemos que a maioria dos acidentes causados hoje no trânsito é devido ao uso do celular, né? As colisões de traseira. Depois eu vou analisar a frenagem, que está ligado totalmente à velocidade do carro. Então, se você está com o carro numa velocidade mais alta, a sua frenagem ela é mais brusca. E a gente analisa esses últimos 2 pontos. Com isso, nós vamos compor o preço do seguro. E o mais interessante da telemetria é, caso eu não tenha ido bem neste mês corrente, né? Porque o seguro mensal ele se renova todos os meses, eu tenho a possibilidade de corrigir no mês seguinte aqueles pré-requisitos que eu não fui tão bem. E o que vai acontecer com o preço do seu seguro? O preço do seguro ele vai baixar. Tá, e você fica monitorando onde o cliente vai toda hora ou que a Darwin só analisa? Eu só vou analisar a questão de exposição, não há monitoramento. E é importante esta palavra, Léo,
Porque uma das coisas que nós mais ouvimos dos corretores de seguros, quer dizer que então você vai ficar me monitorando? Não. Eu vou acompanhar o que você está fazendo com o seu carro. É diferente de eu monitorar, né? Eu não tenho monitoramento. Eu tenho um acompanhamento de comportamento Vocês de não são uma dirigibilidade. empresa de satélite. Não. Essa é uma dúvida muito recorrente, a gente deixa isso... Por isso que eu já iniciei a minha fala dizendo, eu analiso comportamentos de dirigibilidade. Eu não faço monitoria de acompanhamento da dirigibilidade do cliente. Porque são situações diferentes. Com isso eu componho o preço e o cliente ele vai ter o preço na palma da sua mão. Por quê? Porque dentro do app Darwin ele consegue ver quais foram os pontos de correção que ele precisa melhorar. Vou contar uma coisa, o Alex tornou-se um cliente Darwin. É verdade. E ele está com o score 5, Vanderlei. Eu não sou cliente Darwin, mas eu sou nota 4. Score 5 é o máximo. Geramos um score de 1 a 5. Quanto mais baixo esse score, mais caro o seguro, dentro de um limite que já sai dentro da pólice. Quanto mais alto o score, mais barato o seguro, também dentro de um limite mínimo que ele vai pagar. O cliente entra sendo um cliente com nota 3. Então a gente está confiando que este cliente é um bom motorista, ele tem uma nota 3. Então ele pode chegar até 5 ou ele pode cair até 1. E aí ele vai pagar o preço pela utilização do carro dele. Você continua no 3 ainda, Vanderlei? Pois é. Só pra botar, porque eu tô 4, o Alex tá 5. Aqui por enquanto tá bem, ele ainda é bom, né? Eu quero até justificar essa nota 5. Não tem nada a ver com a minha dirigibilidade, porque eu não sou um bom motorista. Mas tem a ver com a exposição. Como eu viajo o Brasil inteiro, eu raramente estou usando o meu carro. Então ele fica quietinho lá na garagem. Agora olha que bom, né? Significa que eu posso pagar menos, né? Vanderlei, e você? Não, eu acho que, inclusive, essa é uma situação que traz a justiça tarifária. É isso aí. É isso aí. A telemetria, acompanhando muito, né, tentando aprender muito, a telemetria ela não vem para cobrar a mais de um motorista jovem ou para cobrar menos de um motorista de mais idade. É verdade. A telemetria, ela mede todos esses comportamentos, né? E o que vocês colocaram aqui, realmente eu ouço no dia a dia sobre o rastrear. É isso aí. Eu vou ser rastreado? Nada disso. Eu fiz questão de provocar porque a gente, com o podcast, conversei com alguns corretores que não estavam na Darwin, do Brasil inteiro. E todos falando, eu falei, gente, eu já levei eles lá, não tem nada disso. Não, mas pô, eles vão ter acesso. Eu falei, gente, então, vocês querem ver que eu vou ter peito? Eu vou perguntar, porque eles vão lá de volta, eu vou perguntar, não tem problema nenhum. Já participei do evento com o Beto. Gente, é uma questão de contrato, é uma questão que está lá. Você permite dentro do aplicativo que tenha todo o acompanhamento, mas não é a intenção da seguradora. E aqui está o Alex, está o Maurici, está o Vanderlei. Gente, eles não vão usar dados para negar pagamentos. É isso que eu ia dizer. Léo, é importante que fique claro para os corretores de seguros e para os clientes que a telemetria ela não é uma coisa punitiva. Por quê? Porque não é um dia que você utilizou o seu celular ao volante que eu vou te penalizar e aumentar o seu seguro. Eu vou estudar o comportamento durante 20 dias para eu saber como que o Léo se comporta durante esses 20 dias. Então, assim, de 20 dias, 15 dias, o Leonardo está com o celular mexendo. O comportamento do Léo é mexer no celular. E está tudo bem. Você vai pagar pelo preço do seguro por você utilizar o celular ao volante e fazer com que o risco fique um pouco mais agravado. Então, nós sempre pegamos comportamentos. É importante que isso fique claro, que nós não pegamos situações isoladas. Uma vez ou outra, o Vanderlei está indo para Ponta Grossa e ele acelerou um pouco mais o carro dele. Não é por isso que eu vou penalizar o Vanderlei no próximo mês, porque um dia ele lá estourou o limite de velocidade da rodovia que ele estava. E é importante que isso fique claro. Então, gente, são comportamentos de telemetria, não são casos pontuais. Eu lembro também, Léo, eu queria só fazer um complemento em cima disso, porque eu acho super importante, né? Não é um livro aberto o aumento ou a diminuição do preço por conta da telemetria. Sim. Quando o cliente contrata um seguro Darwin, ele tem um limite que ele vai pagar a menos e tem um limite que ele vai pagar mais. Isso já é conhecido. Perfeito. Na hora da contratação. Então não pensa que se eu viajar o mês todo e
ultrapassar os limites de velocidade o mês todo, que eu tenho um valor que eu não vou saber quanto que é. Não, no contrato já fala, você vai pagar, começou com R$200, você vai pagar no máximo 225 ou no mínimo 185, um exemplo, só para a gente exemplificar aqui. E só para complementar não, também, vai à Léo, vontade. Eu continuo, infelizmente, ainda no nível 3. Ah, tá bom, pô. Já falou que é bom. A telemetria, o que começa a acontecer com quem usa e acompanha o seu app na telemetria, né? Ele é educativo. Perfeito. Por quê? Perfeito. Eu estava no 3, fui para o nível 4, fiquei super feliz, mas depois fiz uma viagem longa e voltei para fazer outra viagem. Foi um mês que eu viajei bastante, realmente, e eu voltei para o 3. E fica aquela competição agora de eu querer subir para o nível 4 e atingir o grande desafio que é ir para o nível 5. E Vanderlei, sabe o que é o mais legal? Você sabe o motivo que você caiu para 3, que foi a sua exposição. Exatamente. O risco ficou mais exposto. Porque eu posso acompanhar isso no aplicativo. Eu acompanho diariamente isso. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que eu convido todo mundo que está nos assistindo, principalmente os corretores, a baixar o aplicativo. Você não precisa estar nem com o seguro ativo. Não precisa. Ele vai calibrar lá, acho que uns 30 dias. Vai depender até da tua exposição. O meu levou quase 40, porque é isso. Eu saio de casa, estaciono o carro na frente da corretora e o carro fica parado lá o dia inteiro. Eu vou sair para ir para casa de volta, vai fazer uma visita a algum cliente, vou almoçar em algum lugar com algum amigo. E é muito legal isso que vocês falaram, deste caráter educativo. Porque nada mais, nada menos do que a gente já recebeu aqui no podcast é você se tornar seu próprio atuário. Você está fazendo a sua própria precificação. Se você dirige... Isso daí também foi argumento lá em casa para mim, que falava que eu mexia muito no celular, que eu dirigia muito rápido. Eu falei aqui, ó, nota 4/5, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo aqui, meu jeito de dirigir não tá errado. Se eu tô com a nota 4/5, tá legal. Então, assim, é uma forma do consumidor entender e entender um pouco da raiz do seguro, da proteção, da intenção em você propiciar uma cobertura de uma forma mais justa. Porque hoje, agora eu vou falar de uma forma bem polêmica, tá? Hoje o único beneficiado dentro do mercado de seguro é o consumidor. Se a gente for analisar. Porque as companhias, como você falou, estão se matando atrás de preço, não conseguem ajustar, ficam rouba-monte de cá para lá. O corretor de seguro, com a queda de precificação, perde receita. O mercado, para os corretores que estão assistindo aí, se vocês não têm essa informação, o mercado de seguro de auto caminhou de lado no último ano. Não teve um crescimento expressivo. Graças a Deus, o mercado de seguro como um todo, ele sempre continua crescendo, é um mercado pujante. Mas o principal core do país de seguros caminhou de lado. Acho que teve um crescimento de 2%. Então é muito pouco. E aí, pessoal, eu vou te falar uma coisa. Pode ter certeza que se você pegar o mercado de proteção veicular, como o Alex bem disse que não é regulamentado, estamos discutindo por uma aprovação, que ainda vai ter que passar por muitas etapas para colocar essas empresas em níveis justos. E aí eu faço um parênteses que eu sempre falei, eu acredito que sim, seja o caminho que a indústria dos seguros criou esse monstro, fomos nós que criamos a partir do momento que a gente não atendeu, e agora nada mais justo do que fazer com que esses outros players de mercado paguem a mesma coisa que uma seguradora que tem toda uma regulamentação pague, para buscar, quem sabe, aí uma equalidade do mercado e trazer também uma segurança jurídica, né? Isso daí é uma situação bem grave, porque o mercado foi muito para lá. Se você olhar aí os índices dessas cooperativas, não cooperativas, né? Porque a cooperativa ainda ela é regulamentada, mas essas proteções veiculares, elas evadiram um público que vai ser difícil o corretor de seguro conquistar. Eu tive uma situação de uma nova cliente há uns 8 meses atrás, que ela teve uma moto, perda total, que ela levou 8 meses para receber na cooperativa. E sabe qual foi a grande surpresa dela? Ela fez uma cotação comigo e fechou o seguro mais barato do que ela estava pagando na cooperativa. Eita. Ela falou, nossa, mas me falaram que o seguro de moto era caro. Eu falei, não,
cara é você pagar e não ter o seguro. Agora que você tem, ela falou, nossa, mas pô, e você parcela sem juro, lá tinha juro, e eu levei 8 meses para receber. Eu falei, porque o consumidor às vezes vende-se uma imagem para o consumidor leigo, e aí eu falo, aí é dever do corretor ensinar o que é certo ou o que não é. Aí que tá. Esse é o papel do corretor, Léo. Você fez o seu papel como corretor e eu acho que é isso que precisa. O corretor precisa de ferramental, precisa de seguradoras que estão desbravando esse mercado que está desprotegido, com cliente que gostaria de, no mínimo, conhecer o que é o seguro. No caso dessa cliente, sequer conhecia, não é isso? Então, o papel do corretor tem que ser esse. Agora, sabe o que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu. As grandes seguradoras transformaram os corretores em gestores operacionais. De carteira. O cara cuida da inadimplência, ele cuida da renovação, ele cuida de enviar a pólice, quando não. Né? Do sinistro. Cuida do sinistro. Você vai ver, você chama um corretor para vamos falar sobre bate-papo, tendências de mercado. O corretor está ali no WhatsApp. Ó. O que aconteceu? Você não está aqui no treinamento? Não, eu estou aqui falando de um sinistro. Quer dizer... Então, como é que quer que o corretor oferte se ele não tem tempo? Então, precisa mudar um pouco esse mindset. Tanto que eu estou vendo cada vez mais, e estava até conversando lá na corretora, empresas se especializando em back-office. Atendimento para corretor. Estava conversando com um amigo nosso lá, Ian, abraço para ti aí, São Miguel do Oeste, que está lá com uma empresa que faz o quê? Ativação de um siga-me para atender o cliente na assistência 24 horas fora do horário comercial. Para o corretor ter tempo de descansar. Maluco, né? É maluco. Sim, entendeu? Porque sim, vamos lá, hoje o corretor, a jornada dele, ela é exaustiva. Eu acho que se você fizer uma pesquisa em nível nacional e perguntar para o corretor o que mais falta para ele vai responder: tempo. Eu tenho certeza que qualquer corretor que tem uma estrutura que queira vender mais, vai te responder, não tenho tempo, porque o cliente liga, eu tenho inadimplência. Eu brinco. É excelente para o consumidor a parcela cobrada em recorrência. É péssimo para o corretor quando voltou para o crédito, porque o corretor vendia no crédito para não ter o problema da recorrência, né? De ter a inadimplência mensal. E aí, poxa, por uma postura de mercado, crédito, aí é uma situação mais econômica para a gente discutir. As seguradoras, não, vamos abrir a recorrência. Mas aí o corretor. Aí também vem um lado positivo, né? Na Darwin são 8 cartões. Ainda vocês já botaram mais cartão lá para o cliente cadastrar? São 8. O produto anual, ele é no cartão de crédito também, parcelado em até 10 sem juros. E o mais legal, Léo, né? Vale aqui comentar com os amigos corretores. Nós estamos pagando a comissão antecipada, independente da quantidade de parcelas que ele faça no seguro do cliente dele. E estão fazendo cobrança em recorrência ou cobrança... Cobrança pegando o valor total do cartão. Pegando o valor total. Já é mais um serviço a menos para o corretor botar no crédito, né? E vamos lá. Alex, um ano atrás, a gente passou, recebeu você estava aqui na sala acompanhando, né, Vandeco? Sim. Momento da Darwin, momento de entrada ali no mercado, em busca de consolidação. Já vem hoje, agora aqui, praticamente um ano depois, com uma segunda demanda, um momento já de produto anual, com uma nova perspectiva de mercado. O corretor de seguros que se apoiou na Darwin vem construindo isso com a Darwin. Pode esperar o quê? Vanderlei, Maurici, Alex, me ajudem. Vocês estão passando pelo momento que vocês já comentaram de entrega de resultado antes do esperado, aumento de S, momento de mercado, o que vocês estão vendo aí para o futuro, para 2025? Gente, tem tanta coisa acontecendo, mas olha só, em um ano dentro de uma empresa, né, que nasceu com tecnologia, é como se fosse 10 anos numa grande seguradora. É impressionante como as coisas acontecem rápido, porque nós somos um iate, nós não somos um transatlântico, né? Então, a possibilidade é muito grande. A gente fez muita coisa de lá para cá. Primeiro que nós nos tornamos seguradora oficial com licença definitiva. Segundo, aprimoramos todos os ferramentais do portal do corretor. Isso é só o começo. Terceiro, tínhamos o produto, que a gente acabou de falar de telemetria, o produto mensal com telemetria, e lançamos o produto anual.
baseado no pedido dos corretores e para complementar a nossa jornada para o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? O corretor. Então o corretor está super bem atendido, porque de um lado ele tem um produto de criar mercado, do outro lado ele tem um produto que ele vai aumentar a carteira dele, tirando dos corretores que não estão trabalhando com a Darwin, que é o produto com bônus, sem telemetria, o produto anual do jeitinho que ele gosta. Para fortalecer ainda mais o corretor, além de um produto competitivo, como o Maurício trouxe, comissão antecipada à vista, tá certo? O que mais? Tem muita coisa, tem muita coisa. Estamos lançando um programa de segmentação para o segundo semestre, né? Corretor parceiro. Quem é corretor parceiro? Qualquer corretor que venda uma única apólice por ano comigo é um parceiro. Agora, o corretor que tem uma recorrência comigo, ele vai ter benefícios, mas com o nosso compromisso, que o cara que vende um por ano e o cara que vende um por dia, ele tem isonomia de preço. Isso é uma garantia que eu entrego aqui para o corretor de seguro, seja ele um corretor que vende uma apólice por ano ou uma apólice por dia, né? Ele tem a garantia de que ele vai ter o mesmo preço, tá certo? Então, isso são coisas que a gente está construindo para quê? Onde a gente quer chegar? Gosto muito de dizer isso. Nós queremos ser a sua nova seguradora favorita, corretores de seguros, né? E para isso é importante ter em mente o seguinte: nós estamos em construção. A companhia não está pronta, né? Ela não está pronta com todas as torres. Ela funciona, paga sinistro, paga comissão, tem 10 mil corretores cadastrados, 40% dessa base está ativa, a gente está ativando todo o resto. Cara, é um negócio fantástico. São mais de 8 mil corretores individuais por dia fazendo um cálculo na Darwin. O que mais que a gente fez? A gente ampliou. Além do portal, a gente colocou o nosso produto, os 2 produtos, nos principais multicálculos do Brasil. Pedido do corretor. Então, estamos no multicálculo, agora já estamos na Ágia, tem alguns outros multicálculos também que a gente já está implantado, e agora, no próximo dia 17 de abril, estaremos integrados com a Quiver também. Então, quer dizer, o que mais? Né? O que mais falta? Isso é só o começo, tem muita coisa para a gente construir, mas queremos construir com o apoio do corretor, não é isso, Vanderlei? Perfeito. Maurício? É isso mesmo. Maurício, o que você vê de momento, cara? Eu te conhecia uns 2 anos atrás e a gente tava conversando sobre desbravar esse mercado. Verdade. E assim, é uma coisa interessante, Léo, que esse desbravamento ele não para. Tanto que estamos aí, o Alex, aqui desde janeiro e temos uma agenda até maio rodando o Brasil todo. Então é uma coisa que é imparável. Não tem como parar. E como o Alex bem colocou, a Darwin é uma companhia construída pelo corretor de seguros. Tudo que existe dentro do portal do corretor foi a pedido dele. Não tem nada ali que foi criado da nossa cabeça. Então, corretores de seguros, aproveitem este momento que a Darwin está, porque nós estamos em constante evolução, em constante construção, e essa construção é feita por vocês, porque como o Alex bem coloca, o nosso primeiro cliente é o corretor de seguros, depois o nosso cliente consumidor. Vanderlei, você, lá atrás, quando você me fez o convite para trabalhar com a Darwin, eu muito me lembro que você falou, Léo, uma pegada nova, uma pegada diferente, uma coisa que eu nunca vi. Continua assim, todo dia? Continua assim todo dia, Léo. No início era novo, né? E você sabe bem da amizade aí que eu tenho aí pelo Alex, como amigo, como irmão, de 18 anos que nós trabalhamos juntos. Maurici também, um amigo que trabalhava na mesma empresa que nós trabalhávamos lá em São Paulo. E eu topei, né? Assumi esse desafio com eles porque eu via valor no projeto, né? Eu via o diferencial do projeto, algo novo do projeto, né? E então eu continuo hoje à frente da Conexão BR aqui no Paraná, aqui em Curitiba, com muita motivação. A gente evolui, Léo, a gente contrata negócio todo dia, né? É impressionante como que o mercado tem recebido essa nova cara, né, do mercado de seguros aí através desses produtos mais enxutos digitais para se manusear no dia a dia.
E o que eu acho de mais legal, né? O Maurici falou que a Darwin é construída por corretores de seguros, né? E toda semana o corretor de seguro tem a oportunidade de colocar um tijolinho a mais na Darwin, né? Porque toda semana, toda sexta-feira, há um encontro da Darwin, do time Darwin, da matriz, com os corretores de seguro. É isso aí. E a partir daí é que a Darwin vai tomando novas medidas, novas posições, novos projetos e a coisa vai crescendo. Né? E Então, eu lembro isso que é bacana, é a gente ajudar, depois de tanto tempo nesse mercado, ajudar nessa construção. Eu lembro que você me fez o convite e nós saímos direto. Eu, você, o Maurici, já para uma reunião ali. Ô, gente, tô com uma ideia aqui. A gente já lembra? Lembro. Nós saímos já e já fizemos uma reunião a gente. Ele, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Isso daqui é legal, isso daqui não é legal. Então, isso é muito importante. Porque eu vou falar uma coisa. Tem muito corretor que eu sei que me assiste aí, que olha e fala assim, eu queria ser escutado por uma seguradora. Eu queria ser ouvido. Né? E a Darwin já se mostrou uma empresa assim que, quando a gente chega que o corretor chega para falar, olha, tive uma ideia, seja para a construção do seguro anual. Quando eu fui no primeiro encontro, eu lembro que muitos corretores mais vividos de mercado chegavam, mas só mensal, cara? Só mensal? Será que isso daqui vai dar certo? Quando eu voltei para a corretora, encontrei meu sogro, né? 30 e poucos anos de mercado. Falou, que legal, igual a Marítima fazia lá atrás. Marítima nem existe mais. Exatamente. Mas a Marítima já fazia a emissão do bilhete mensal. É verdade. Então, veja, tem coisas que às vezes o mercado perde que você pode voltar com uma roupagem nova para atender uma demanda. Né? E tendo o corretor tendo uma oportunidade para passar para o cliente. Porque a precificação ela é mais justa. A gente fecha, cota muito, né? E consegue olhar assim, a precificação da Darwin hoje, ela é uma precificação muito justa conforme a utilização. E aí vai depender de você. Vai estar nas tuas mãos atrás do volante como que você vai fazer para dirigir e conduzir o carro. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês estão assistindo aqui esse programa que vai para o ar na quarta-feira às 8h30. Então, hoje pela manhã nós tivemos um encontro aqui em Curitiba com alguns amigos corretores e no dia seguinte vocês estão em Ponta Grossa. É isso aí. Então, para você que está assistindo esse programa agora aí, às 8h30 na quarta-feira, amanhã, se você for de Ponta Grossa e região, o Vanderlei acho que organizou um evento lá também, né, Vander? Exatamente. Hotel Barbour, às 8h30 da manhã, estaremos lá com um grupo grande de corretores. Bota na conta se mais gente aparecer aí por causa do podcast. Não tem problema nenhum, será muito bem acolhido aqui por nós. Pessoal, obrigado, Alex, Maurício, Vanderlei, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, eu agora abro aí as câmeras para vocês deixarem um recadinho final aí, começando pelo Maurício. Maurício, dá um recado para os corretores que nos acompanham. Léo, primeiro eu te agradecer, como você disse, minha primeira vinda aqui, apesar que nós já tínhamos feito uma live pelo Instagram. Isso mesmo. Nós fizemos juntos. Mas o que eu deixo para os corretores, aproveitem este momento, enquanto a Darwin ainda está no momento de expansão. E aproveite também o momento dos 63% daqueles clientes que não possuem seguro. Porque o propósito da Darwin não é entrar no rouba-monte das suas renovações. Não é este nosso intuito, corretor. Nosso intuito é empreendedorismo. O corretor precisa ganhar dinheiro com a Darwin. Perfeito. Muito bom, obrigado à sua audiência aqui, os corretores de seguros, o Corretor Podcast, muito legal esse trabalho que você faz, Léo, sou seu fã também. Obrigado aqui ao meu irmão Vanderlei, obrigado ao Maurici também, que está comigo nessa jornada incrível, Brasil afora. Não é fácil, mas tem sido bem divertido, isso que é o mais legal, tem sido muito gratificante ver os números, o apoio, a quantidade de corretores. Então a gente está muito feliz e deixo esse convite. Faça parte dessa revolução. Se não é pela Darwin, é por você, por seu progresso. Se não é por você, é pela sociedade. Tem muita gente que precisa de seguro e não sabe que não tem seguro, não sabe que ele pode ter, né? Tem várias histórias sobre essas. Então a gente ouviu uma hoje aqui. Então faça parte dessa revolução, cresça a sua carteira, prospere, né? É isso que você precisa fazer. Tamo junto, obrigado, boa noite.
Vandeco, obrigado. Obrigado, Léo, meu irmão, que sempre recebe a gente tão bem, né, quando a gente vem aqui, quando a gente se encontra aí pelo nosso mercado, né? Eu quero agradecer muito aos corretores de seguros que têm apoiado a nossa iniciativa, que têm estado conosco, né? E corretores que desejarem conhecer mais de perto a Darwin, pode me contactar através do 41, né? Meu telefone antigo, 992235179, e-mail vanderlei@conexalbr.com.br, que eu tenho imenso prazer em continuar em contato com os corretores, atendendo os corretores e fazendo o que a gente pode fazer aqui para o crescimento, para o desenvolvimento da Darwin nesse mercado de seguros. Obrigado, Léo. De nada, Vandeco. Não sei nem se ele vai conseguir participar do evento de quinta-feira, de tanto que o telefone vai tocar, hein? Verdade. Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado aí mais uma noite. Fiquem com Deus. E quarta-feira que vem a gente se vê com estreia no podcast O Corretor. Vamos receber uma seguradora que nunca veio aqui, então eu espero vocês comigo. Um abraço. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.